Gabriela Rascovitch, ela dela, diretora do filme Maravilhosamente Clandestinas. Poliana Sá, ela dela, responsável pelo elenco e assistente de produção. Thaís Moreira. Moreira, ela dela, diretora de fotografia. E aí, o que é o Clandestino? Clandestinas é um filme que é um guia para as mulheres que estão no escuro, que passaram pelo procedimento do aborto, que, olha, eu não sei dizer direito, mas assim, quando eu escrevi, foi pensando nas mulheres que passaram e que podem passar, que podem sentir a dúvida em vou fazer ou não, né? Porque 1 a cada 5 mulheres abortam no Brasil, né? E é um sentimento assim de desespero, de agonia, de desamparo, porque a gente não tem amparo nenhum pela saúde pública e a gente se agarra no que tem, né? Nas amizades, nas notícias. E então foi um filme mesmo para ser utilizado mais como um afago e um guia para essas mulheres que já passaram por isso e vão reconhecer ali a dor e que elas não estão sozinhas, e para quem pensou em fazer ou pensa em fazer, que elas também não estão sozinhas. Isso. Como foi a escolha da equipe para abordar um tema tão feminino assim? Eu escolhi pessoas que eu confio, porque é um filme que tem uma história pesada, mas que eu não queria que tivesse esse peso todo na fotografia, por exemplo. Eu queria que tivesse uma iluminação. Eu conversei muito com a Thaís, que tivesse uma cumplicidade, sabe, na fotografia, que mostrasse isso na amizade entre a Luna e a Rebeca, e que o aborto em si, ele não fosse retratado de uma forma tão pesada. Ele é uma coisa muito pesada quando a gente toma a decisão e tudo mais, mas que isso não fique na vida da mulher pro resto da vida, que ela não carregue isso como culpa, né? Então, eu queria trazer isso na fotografia. Eu acho que a Thaís mostrou isso lindamente. Ah, mas também foi muito estudo, né? Porque eu fiquei muito emocionada quando eu vi o roteiro, né? Porque é justamente isso. A Gabi, ela retratou muito bem, né? Trazendo essas 3 Rebecas, vivenciando essa mesma situação. E querendo ou não, né? Acho que todas as mulheres já passaram por isso. A dor é a mesma, né? O sentimento é o mesmo, a insegurança é a mesma, sabe? E aí as referências que ela foi me trazendo, eu queria diminuir um pouco essa intensidade, né? Tipo, do roteiro, né? Que é uma história realmente muito pesada, né? E a gente conversou muito sobre isso, eu tive muito essa preocupação, esse cuidado. E durante o set também tive muito cuidado também com as meninas, né, que retrataram, né, e que foram as personagens, né, tanto a Rebeca quanto a Luna, né. E durante o set também a gente se emocionou muito também com as cenas, não teve como não se emocionar, né, porque a gente tem histórias de amigos próximos, amigas, que vivenciou isso, e a gente sabe a dor que é, né? De passar por esse tipo de situação, assim. E clandestinas significa a sororidade, assim, em resumo, assim, sabe? E eu tive oportunidades de fazer 2 trabalhos. E aí, o que mais realmente me chamou muito a atenção foi o roteiro que a Gabi escreveu, assim, sabe? E, enfim, eu queria contar essa história também, junto com ela.
Como foi para selecionar as meninas? As meninas, a Polly vai poder mostrar melhor a seleção, mas eu falei para ela que eu queria mulheres diversas, né? E a decisão de contar várias histórias em um mesmo filme, porque eu escrevi o roteiro pensando em 2 Rebecas só, né? Mas aí eu pensei melhor e falei, mas acontece tanto, né? Tanto é que quando eu apresentei o pitching, eu comecei a apresentar o pitching desse roteiro perguntando, fazendo a pergunta, quem aqui conhece uma mulher que já abortou? E a grande maioria das mulheres da sala levantou a mão. Então, tipo, eu queria apresentar o maior tipo de mulher possível, assim, sabe? É porque eu vejo que você pegou, tipo, várias camadas sociais Camadas ali, né? eu queria apresentar isso, camadas sociais e tipos de mulheres, sabe? Então, de cor, camadas sociais. Eu queria também tipos de corpos diferentes. Isso eu não consegui representar tanto no filme. Mas aí a Polly escolheu maravilhosamente. As mulheres são incríveis, as atrizes. E, assim, elas foram maravilhosas, assim, nos papéis. A gente se emocionou muito. Igual a Thais falou, eu chorei no set. E foi, assim, incrível. Aí a Polly pode falar mais da seleção. Foi incrível. Nós divulgamos em redes sociais e muitas meninas que queriam fazer parte daquela história. A seleção foi bem minuciosa, assim, eu avaliei uma por uma, detalhes assim, de cor do olho, de cor de pele. Foi difícil escolher, mas acho que acabamos acertando, né? Sim. Sou aluna 2. Qual é a sua função no set? Elenco e alguma coisa de direção de arte. Alguma coisa não. Eu sou a Rebeca Lu. Eu sou a Rebeca 2. Qual é a sua função no set? Sou atriz. Faço aluna. Foi um trabalho assim extenso de curadoria mesmo, de olhar, de avaliar, de ver como cada uma. A gente mandou um textinho para elas lerem, como era a interpretação de cada uma. Então foi interessante assim o processo. Teve uma preparação de elenco? Não tivemos uma preparação de elenco. Foi Mas tudo as muito meninas rápido. arrasaram. As meninas arrasaram. A gente nem teve ensaio, para falar a verdade. E foi tudo muito rápido. Mas a gente passou o roteiro para elas entenderam direitinho o que era para ser feito e fizeram. E durante o set elas representaram assim, de uma forma e eu senti assim. Uma sintonia. Sim. Elas, a cada super. dupla de Rebeca e de Luna, elas estavam assim muito entrosadas. Elas entraram mesmo nos personagens. Foi bem interessante também, né? Que elas eram melhores amigas, né? A Rebeca e Luna. E realmente, cada dupla de Rebeca e Luna eram melhores amigas. Na uma outra grudou ali, na tipo, outra. Foi incrível. Foi bem legal. Rolou uma sintonia massa, assim. Como é que foram as escolhas estéticas, assim, pra abordar esse tema? Então, eu usei muito de referência a série I May Destroy You, que é uma série com um tema bem pesado também, né? Que não sei quem conhece, mas no primeiro episódio a atriz principal, ela é estuprada e ela segue a série procurando esse estuprador dela. Só que a fotografia da série, ela é uma fotografia com uma iluminação bem colorida. Então eu passei isso de referência para ela. É uma série que tem uns tons engraçados, às vezes. Então eu queria isso, assim. O diálogo, às vezes, do Clandestinas, ele tem alguns diálogos, tipo, rindo de nervoso. Tô fazendo uma coisa aqui, eu tô cometendo um crime aqui, rindo de nervoso. Opa! Eu segui bastante essa referência da I May Destroy You. Euforia para a iluminação também. Eu queria bastante essa luz vermelha, roxa. E vocês foram em muitas locações com
Como é que foi a escolha das locações? Foi bastante locação. Assim, para o que a gente tinha de tempo, foi bastante. Foram 6 locações, 6, né? Externa, não tantas. Foi a Feira dos Importados, uma parada de ônibus, Sua casa. a minha casa, casa da A minha Polly, casa. a casa do Charles, Farmácia. que é um amigo brother, nosso. e a farmácia. Foi isso. E o estacionamento. E o estacionamento. Então foram 6 locações, né? É. E como é que vocês acham que vai ser a experiência de assistir esse filme? Vai ser emocionante. Eu acredito que eu vou chorar super. Eu também. Eu vou chorar porque 2 cenas que me marcaram muito, assim, né? A primeira cena que quando a Rebeca, ela descobre que tá grávida, né? E no dia da gravação caiu uma chuva absurda, absurda. E nos momentos que chegavam esse drama, né? Caiu raios e trovões, eu falei assim, gente, veio perfeita essa chuva, sabe? Pra representar essa cena. E o momento que elas fazem o procedimento, assim, tipo, todas as 3 Rebecas ali, nossa, Se entregaram. eu arrepio só de lembrar, assim, foi emocionante. E foi um momento que eu precisei tomar muito cuidado com elas também, né, porque realmente é uma cena muito forte, né, e aí eu precisei retratar um pouco essa emoção também junto com elas. Eu fui retratando essa emoção também junto com elas ali naquele momento e fui tendo esse cuidado também. E saiu perfeito. Saiu perfeito e foi um momento que eu e a Gabi a gente desabou juntas, assim, sabe? Esse momento foi bem legal, assim, sabe? É o nosso primeiro filme. A gente colocou a mão assim com muito amor, muito carinho. Tomamos todos os cuidados possíveis, assim como a Polly, né, que teve esse cuidado, essa sensibilidade de escolher as atrizes que foram maravilhosas também, né. A gente teve esse cuidado também com a equipe também, a Gabi teve esse cuidado com a equipe também. Então, assim, as pessoas que se envolveram nisso entrou de corpo e alma, assim. Então, acredito que a gente possa ser recompensado futuramente, sim. Como é que vocês acham que esse filme vai chegar assim na sociedade? Então, né? Choque. Vai ser impactante. Vai ser impactante. Choque. Mas é um tema que tem que ser abordado, né? Então, eu não tenho receio nem nada. É um tema que tem que ser abordado e a gente vai dar a cara a tapa. No nosso meio, eu não tenho receio nenhum. Mas vamos ver pra lá da parede. Aí eu não tenho medo nenhum, não. Porque você concordando ou não, o aborto vai continuar sendo feito. Sim. Então, é isso também que eu quero passar. No filme, as 3 mulheres tiveram sorte, né? Mas tem gente que não tem essa sorte. Então, eu quero adicionar no final, nos créditos, alguns dados, porque isso tem que ser passado também. Porque não importa a sua opinião, isso vai continuar acontecendo. E a gente tem o direito ao nosso próprio corpo também, né? A gente tem essa tomada de decisão. E por que querem nos impedir, sabe? Aí, querendo ou não, esse filme é essa mensagem que no fim a gente quer passar, assim, sabe? E se você concorda ou não, o aborto vai continuar sendo feito. Só que se ele for proibido, a única coisa que vai acontecer é ele ser feito clandestinamente. E aí a pessoa pode morrer, né? Ela pode ser maltratada no hospital. A maioria das vezes mulheres pretas morrem, né? Não tem plano de saúde. E aí é isso que acontece. Eu ia tocar no assunto de que o aborto ele precisa ser descriminalizado, né? A gente está em 2022, é o momento de falar sobre isso, principalmente agora, nos próximos anos, né? Sim. A gente, como eu falei anteriormente, é um caso de saúde pública. Muitas mulheres morrem o tempo inteiro fazendo abortos.
clandestinos. Então, como é que foi no set? Como é que foi o clima, assim, tanto na produção quanto nas reações ali? Então, foi no momento das filmagens, assim, foi um momento mais denso e tenso, assim. As meninas se entregaram totalmente à personagem. Mas A os primeira bastidores teve descontração um sim. pouquinho, porque querendo ou não, como é um tema muito pesado, esses momentos também de descontração, e a equipe também estava muito entrosada, então deu pra dar o tom certo. Essa do testezinho, velho. Foi lindo. Nossa, Só o sim. teste, o xixi da grávida. Assim. E que grávida foi essa? Não sei, falando. Chegou, Olha, eu na frente do prédio, terminando de fumar pra entrar, né? Aí chega a Polly assim, eu tô com o xixi da grávida. Aí eu, é de verdade? Ela, porque daí precisava aparecer no palitinho os 2 risquinhos. E aí, porque o primeiro dia e o segundo dia foram mais tranquilos. O terceiro dia que foi filmado o procedimento. Esse dia foi mais tenso, assim. Mas os outros dias foi bem tranquilo, a gente estava bem entrosado, todo mundo, e foi bom. Teve um pensamento, assim, de como organizar de maneira mais pesada? A gente organizou a produção, o Vinícius, ele organizou pensando na produtividade, né? Mas a gente já sabia que o terceiro dia ia ser mais tenso, porque a gente teria ali as 3 duplas, as 6 Rebecas, as 6 atrizes, isso. E aí já sabia que ia ser mais tenso pelas cenas, né, e tudo mais. Eram cenas mais delicadas, né? Mas deu tudo certo. Vocês foram muito ativos nas redes sociais, assim, de publicar, de fazer rifa. Sim. Como é que veio esse estalo? Assim, foi o nosso produtor, Vinícius. Ele, se não fosse ele, a gente não ia ter essa ideia de fazer. Porque, querendo ou não, é um filme universitário, né? Então, assim, a gente não teve uma verba em si, né? Na verdade, a gente teve mais apoio com relação a equipamentos e tal, né? Do Instituto IFB, né? Para fazer esse filme. É meio que um filme de conclusão de trabalho ali, né? Das turmas que estão para se formar e tudo mais. E, assim, tinha logística, né, tipo, de alimentação, pagar as atrizes, e o Vinícius teve essa ideia de realmente fazer rifa, arrecadar, né, uma grana, a gente correr atrás de editais internos também dentro da instituição, né, pra conseguir. Teve rateio também do pessoal da equipe também, para poder custear uma coisa ou outra também dentro do filme, né. Então, foi feito de uma forma coletiva, sabe? E funcionou. Funcionou super. Vendemos bastante rifa aí. Aí a gente fez a rifa de um quadro e deu certo, deu super certo. Vocês estão pensando em levar isso pra onde no festival? Assim? Todos os possíveis. Todos os festivais possíveis e... Principalmente festivais feministas, né? Com essa pegada feminista, eu acho que pode dar muito bom. E depois de colocar em festivais, tô pensando em fazer uma exibição mesmo. Vocês fizeram esse filme no meio universitário, tem uma coisa assim que vocês querem alavancar do IFB? Total. A gente tem uma mentora maravilhosa, que foi a Patrícia Lemos. Barcelos. Ela que me incentivou a escrever o roteiro. E agora ela que está à frente a matéria mesmo das gravações do curta. Ela e o professor Vinícius. Então ela está ajudando muito a gente. Escreveu o edital também para a gente arrecadar aí a verba do IFB. Então a gente conseguiu uma verba também do IFB. Um edital interno. Então ela foi assim essencial para a gravação desse curta. Vocês com o IFB, mas vocês já fizeram curso, já trabalharam com pessoas de outras escolas, de outros
cursos, coisas assim? Eu cheguei a fazer um documentário pelo Jovem de Expressão, em 2017, que foi sobre o Sol Nascente, né, a construção ali do Sol Nascente, que estava bem no início desse entendimento, né, tipo, se era uma cidade, se era uma extensão da Ceilândia, e foi legal a experiência, mas eu acredito que tenha sido muito mais interessante ter filmado um curta, né, porque documentário é uma outra linguagem, né, é algo que você, tipo, não tem nada roteirizado, é assim, tipo, você vai, filma, e de lá você vai captando algumas histórias e construindo essa narrativa, né? E o curta não, ele já tem uma história início, meio e fim, né? E tem todo um preparo de logística também, de set, produção, né? E para mim foi uma experiência incrível, assim. E ainda mais abordar um tema que, tipo, sempre me interessou. Eu sempre levantei a bandeira também. Então, foi bem bacana. E a estrutura que os professores, né, nos deram também, não só a Patrícia, o Vinícius, mas o professor Fernando, o Alex, todos os professores, os docentes do IFB, eles sempre abraçaram qualquer projeto que a gente fizesse, assim, tipo, ali no espaço, né? Então, é uma instituição que tem um cuidado, uma sensibilidade também com os alunos. Em questão de captação, tem alguma diferença assim? Uma captação? Sim, eles trazem uma questão, assim, tipo, o mais real possível, assim, sabe? Porque a grande maioria dos professores, eles são de cinema de guerrilha, né? Então, eles sempre acabam ensinando algumas gambiarras ali pra gente, né? De como fazer isso, se não der isso, plano o ABCD, o abecedário inteiro, até dar certo tal situação. Então, assim, trazendo também muito para nossa realidade, né? Porque a grande maioria dos estudantes são pessoas que, tipo, são ali da periferia, são ali próximos do Recanto das Emas, né? Do campus em si. E que também estão a fim de fazer alguma coisa, estão a fim de fazer cinema, estão a fim de entrar no universo do audiovisual também, sabe? E acho que eles entendem um pouco dessa realidade e traz um pouco dessa realidade também do cinema de baixo orçamento, né? O cinema BO, como dizem, assim. Então, não tenho nem o que dizer, assim, tipo, dos professores, sabe? Porque é basicamente isso, assim. Eu sou eternamente grata, assim, por ter entrado, de ter conhecido essa equipe maravilhosa, elas terem me chamado também para fazer esse filme, né? Eu sou de outra turma e foi um presente estar aqui com vocês, real. E voltando assim, vocês têm uma cena favorita, assim, de vocês? Eu tô entre duas. Quando a Rebeca e a Luna 2, elas descobrem que a Rebeca tá grávida, no banheiro da farmácia. E a cena do procedimento mesmo. Eu também volto nas duas também, porque me chocou cabuloso, assim, né? Real. Acho que as três choraram, acho que são as né? mais marcantes, assim. Sim. Mesmo. Produção, o que queria saber, o filme de vocês foi gravado, a equipe é formada de quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas trans? Quantas mulheres? Nós três, a Dani, a Karine. 5 mulheres. 5 mulheres. E 6 atrizes. Então foram 11 mulheres. 11 mulheres. Homens. Vini. Lion. Joanes. 7. Sou nominado. João, 6? Lion, Vini. Você tá contando? No total 6? No total 6, amiga. São 6 homens. 6. E o Joanes. Trans. Não binário. Não binário. Espaço para vocês se divulgarem, divulgar o projeto. Nosso Insta é o @clandestinas do filme. O meu é @Gabi Rascovitch. O meu é Tá Explicado. É isso mesmo. THA_ é explicado. O meu é Polygloss,
2 Diva, L's, maravilhosa. Y, SS no final. E tem também o do nosso produtor executivo, @ViniCastroF. Acompanha o Nos nosso trabalho. sigam. Agora uma pergunta para descontrair. Filme favorito e cineasta favorito do Brasil. Adília Queiroz. Adília Queiroz. Fez o nome e representou a Ceilândia. É. Eu sou de lá, né? Eu cresci lá. Então tem uma representatividade, um significado muito importante, assim. Exatamente. Eu não sou de Brasília, sou de São Paulo, mas é a Adília Queiroz. E filme favorito? Não sei te dizer. Eu tenho vários filmes favoritos. Meu gênero preferido é terror e suspense. Mas assim, não sei. Não sei mesmo. Tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tem vários filmes favoritos. Exatamente. Putz, tô pensando aqui, porque assim, toda semana é um filme novo que eu Exato. adoro, que eu curto. Não Olhe Para Trás. Ele é bem interessante, a fotografia também dele é incrível. Mas os filmes do Tarantino também, eu sou muito fã do Tarantino. Adoro ele. Qualquer filme que ele faça. Django. Muito foda. Adoro. E você, Poliglós? Eu gosto muito de um filme nacional chamado Estômago. Amo. Nossa, ele é muito... Nossa, adoro. Real. Esse filme é muito irado. Ele é muito bom. Sim. É. E engraçado que os professores do FB, muitos comentaram dele, né? E é um filme assim, eu sou péssima pra assistir filme mais de uma vez. Mas esse eu já assisti umas 5. É. De tão bom que eu acho ele. Um brasileiro nacional, Aquários. Assista. Porra, é muito bom. também.